Ô Sônia, baixa um pouquinho a música, ou o Gil baixa lá. Eu não sei, a gente fica observando os colegas, eu não sei se excesso de informação, mas a Sônia, ela mostra-se, ela dá alguns sinais não digo isso, mas de apatia ao meio, né? Porque ela cria o seu próprio mundo, ela fala sozinha, gesticula, né? Agora há pouco. Não, então o seu mundo de interação é a máquina, é o computador, né? Então ela faz todo um cenário, né, no computador. Tudo bem com a senhora? O seu menino, se não se acertar a partir de hoje, olha, eu vou te falar uma coisa, né? Hoje ele saiu de lá, ele ficou assim, né? Sim. Tá desligado esse negócio? Tá no horário? Muito bem. Meninada, a humanidade nunca teve um processo tão acelerado de evolução como agora. Então, tem duas correntes que vão alavancar o desenvolvimento da humanidade já com as ferramentas desenvolvidas. Uma chama genética. Então, será no campo da genética que vão se encontrar as deficiências orgânicas. E a correção dessas deficiências virão através da alimentação específica. Então, obrigado, nós não aceitamos. Estamos em curso e nós não podemos se alimentar em curso, né? Ela hoje está linda, né? Tem 2 elásticos, não sei se dá para fazer jogar aquelas bolotas de papel, né? Estou falando da Dani. Então, meninada, no campo da genética a parte o mundo das ferramentas mais sensíveis que nós vamos ter para o desenvolvimento dos próximos 50, 60 anos. A outra é na microconstrução de máquinas, né? Então, e aqui vamos para nano, quer dizer, tecnologia do micro. Certo? Porque o sistema matemático, utilizado na linguagem eletrônica binária 0, 1, ela está chegando no seu limite de estresse. Está chegando no seu limite de uso. E aqui vão buscar
Outra ferramenta é a próxima, porque já estamos no número tera, é isso? Mais do que tera. Então, já estamos aqui no limite de seu desenvolvimento. Vai ter que mudar. Antes de 15 anos, nós teremos a inversão de 1 depois do 0. E a multiplicidade disto. 10, 20, 40, 80, 160, até chegarmos aos 3 dígitos. Esses 3 dígitos nós não ultrapassaremos os próximos 50 anos. Será 1, 2 e 0. Por que isso? Porque a matemática ela está se abrindo em outros caminhos. Então, lembrando aqui que nós temos 2 fitas, a binária e a genética. É isso? 2 fitas. A binária matemática e a genética estrutural. Será no desenvolvimento da matemática que encontraremos os defeitos da genética. Será na ampliação e na leitura, porque as máquinas que hoje existem criam grande dificuldade de que o homem impressa ou imprima a sua inteligência natural para a inteligência artificial. E o desenvolvimento futuro, próximo, é a facilidade de que o homem intervenha na máquina, registrando a sua inteligência artificial. Com grande facilidade. Por isso que a matemática ela dará esse pulo aqui. E o corpo humano nada mais é do que um conjunto matemático. Desde aminoácido até partindo para outras partículas e ao analisar as deficiências matemáticas do funcionamento orgânico, entraremos com alimentos específicos de correção para cada corpo. Por isso que a alimentação será individualizada e não massificada como é hoje. Então, como pensamento, desenvolvimento psíquico é individual e não em massa. A assimilação, o olhar, o sentimento. Desta mesma forma, a alimentação, porque o organismo humano precisa atingir o grau de duração para a qual foi desenvolvido, que é de aproximadamente 13 décadas. Com perfeito funcionamento. Então, hoje, quando precisamos falar com um aluno ou com um paciente sobre a sua vida, hoje está muito automático. A comida vai numa rede de lanchonete, ou vai no supermercado, faz isso, aquilo mais.
Então o leite pega a caixinha. O ovo pega a caixinha também na geladeira. Não sabe qual a origem disso. E esta geração, ela não tem preparo para raciocinar qual será a sua vida daqui, qual é o seu projeto de vida daqui a 50 anos. Hoje encontramos um jovem, perguntamos o que ele gostaria de fazer. Ele me disse: eu gosto de colocar a mão na massa. O que é mão na massa? O que é massa para você? Consertar coisas em casa, consertar carros. Projeta um pouco para frente, 10 anos para frente. Você acha que nós teremos automóveis como nós temos hoje? Ou as máquinas terão vida útil determinada em si mesma, que não precisará de consertos? Se você se meter nisso aqui, ou você está fundamentado no seu pensamento do seu pai, que viu no seu período, nasceu a era do computador, ao desenvolvimento científico, matemático, e ele se perdeu, não acompanhou isto. Você não pode seguir aqui o pensamento do seu pai. Porque o seu pai entrou num período, ele foi totalmente triturado pelo desenvolvimento. E você não pode entrar nisso aqui. Porque daqui a 10 anos, essas máquinas que você chama de carro, ele terá funcionamento determinado por X horas. Não há conserto. Então, me dizia ele, então, se eu não posso fazer isso, eu posso fazer, então, consertar computador, vender peças como do computador, trocar peças de computador. Isso aqui você está novamente enganado. Projete isso aqui há 10 anos. As lojas de comércios abertas, os magazines, serão raríssimos. O comércio será na produção para o consumidor, comunicação direta, retirando os intermediários. Você estará novamente falido. Mas se eu for para a programação, aqui é outro caso. É a sua, aqui sim. Então é a sua parte intelectual alimentando a máquina. Aqui você tem futuro. Aqui você tem futuro. Porque ninguém pensa, a máquina registra o seu pensamento. Ou a sua inteligência. A criação de inteligência, ela é contínua. Por isso, nas suas escolas, você tem que aprender a aprender. Primeiro passo. Segundo passo. Aprender a ensinar a ensinar. Ou seja, ser professor de professores. E aqui um pensamento se sobrepõe ao outro. Então, existe maquises que você vai preencher, como a abelha preenche os favos com o mel do seu trabalho. Você vai preencher essas brechas com o pensamento, com a sua inteligência natural, que a partir do momento em que você depositar ali, será inteligência artificial. Aqui você tem futuro. Mas se eu quero pensar
Se você quiser pensar em automóvel, não vai pensar em individualizado. Você tem que pensar em macroconstrução. E tem que aprender a ler. Fazer a leitura em linhas matemáticas, não mais binárias. De 0, 1, mas de 1 a 0, multiplicando-se sempre por ele mesmo. E isto ainda não é o suficiente. Esta linha de ciência irá estruturar as grandes máquinas aéreas. Então, se você tem a linguagem e o desejo da mecânica, vai aprender a mecânica das grandes máquinas aéreas. Se a sua linguagem se o seu desejo é mecânica, náutica, para os grandes transportes de máquinas, a mecânica de transportes náutico, o seu funcionamento e a sua construção dentro da linha matemática. E terrestre, para os grandes transportes por vias de linhas comuns, mas utilizando o magneto. Perguntei para ele. Me diga uma coisa. Me diga qual é o seu grau de afetividade com os livros. Ele disse nenhuma. Então me assusta. Se não tem afinidade afetiva com os livros, você não tem afinidade afetiva de quem ensinou ou de quem construiu o pensamento. E aqui perguntei para ele sobre René Descartes. E ele disse, mas você foi um iluminista. Sim, senhor. Mas o que tem o iluminismo com hoje, com a atualidade? Ele disse, não sei, eu não sei onde se aplica. Se você não sabe onde se aplica, não lhe ensinaram a pensar. Porque o pensamento do iluminismo especialmente de Descartes, não é só razão. Fazer, desfazer, analisar, reanalisar, testar, retestar e assim sucessivamente. Irei levar à perfeição possível da matéria. Essa é a base de Descartes. Então, se eu não souber como aplicar a luz do pensamento, por isso chama-se iluminismo, porque tem luz no meu dia a dia, se eu não andar com grande facilidade na amplitude do pensamento desses homens, eu não me sintonizo hoje. E não terei sintonização no futuro. Eu não terei. Então, para os homens, é necessário aprender a aprender e depois aprender a ensinar a ensinar. A grande massa de estudantes não sabe. E o sistema de inteligência artificial, ele proíbe você a questionar. Porque são poucos que pensam e muitos seguem. E aqui você não tem individualidade. Aqui é uma grande massa.
essa situação terá que mudar. Quando você pega os programas, na verdade, cada programa é um pensamento natural transformado em inteligência artificial. E aqui fica fácil dirigir organizações, fica fácil dirigir nações, riquezas, poder. Mas quando o homem aprender não a responder, mas se satisfazer com o instinto de questionar, depois que o questionamento recebeu resposta, já não serve mais. Está morto em si. Abra-se uma nova porta para o questionamento. Quem vai dar oxigênio à mente, ao sistema de desenvolvimento, será sempre perguntas e nunca respostas. Depois que a resposta chegou, assinou-se o atestado de óbito. A vida depende de perguntas. E os sistemas que tem hoje proíbem os senhores de perguntar. Por isso a grande crise de perspectiva. Escutei essa semana de um casal, o homem médico, enfim, se afirmaram com certo orgulho do título, de terem o título de ateu. E fiquei feliz de eles fazerem essa declaração. Porque surgiu a pergunta, o questionamento, depois a resposta. Na resposta eu entendi que eles já não eram mais ateus. Perguntei, qual é o que você acredita? Eu acredito na ciência. E a ciência foi o que alterou o Deus do passado. Não dá garantias para o Deus do presente. E é a ferramenta de construção do Deus do futuro. Então, eles estão perdidos em que Deus deve colocar a sua devoção. No Deus do passado, no presente ou no futuro? E aqui está o embasamento do pensamento do senhor Charles Darwin, do evolucionismo. O Deus do passado, ele teve os seus objetivos, fez as suas tarefas. O Deus do presente faz as suas tarefas, tem os seus objetivos. E o Deus do futuro fará as suas tarefas e terá os seus objetivos. E para este casal, a ferramenta de descobrir Deus é o que mais lhe apraz, é o que preenche a sua fé, que é a ciência. E assim nós vamos entrando nesse mundo obscuro que nunca ousamos pisar. O mundo do desconhecido.
Poderá alguém com um corpo extrafísico falar-nos da vida em que vivem e como vivem, sua organização? Mas isso para nós é uma exposição da vida dos outros. Nós ainda não vivemos. E se vivemos, não está em pleno departamento racional. Lembrando aqui que a razão é a ferramenta que nos vai retirar do mundo animal para o mundo angelical. É a razão que vai nos fazer isso. Tenho na minha clínica, por uma questão de... Tenho lá 3 porcos. Tenho hoje 60 dias. Então, a mãe não dava leite, enfim, por maus tratos, trouxemos para a clínica e criamos na mamadeira. E pegamos afeto por ele, colocamos lá o cobertor e eles dormem no cobertor. Esses dias, estendi o cobertor e da minha janela observando o comportamento dos 3. Brincando como criança. Eu tinha me alimentado de uma pinha e os seus resíduos, casca e semente. Inesperadamente eu joguei da minha janela no pátio onde eles se encontram. No barulho, o instinto dele me lembrou nossas ações de crianças. O instinto dele foi, ou deles foram, se preservar. Preservar a vida. E como é que se preserva a vida? Indo para o campo seguro. Onde é que é o campo seguro? A cama. E todos correram para a cama. Após analisar, eles reconheceram que não havia perigo, foram lá e se alimentaram dos resíduos da pinha, da fruta. E assim nós fazíamos, e ainda fazemos, com os fenômenos naturais, tais como trovões. Quando nos expõe a perigos, nós corremos para nos abraçar ao instinto animal de preservação e vamos para a nossa cama. Assim também, no campo da psicologia, quando nós queremos fugir do mundo e vamos para o nosso conforto em posição fetal. Quando sofremos grandes ataques, quando temos aqui a lembrança de grandes perigos, nós, na posição fetal, nos lembramos instintivamente que lá seremos seguros. Então isso nos remete aqui a levar em consideração os instintos que nos preserva a vida e que nos trouxe até essa condição, a razão que nos preparou todas essas lições, esse desenvolvimento, e que nos lançará a um futuro brilhante, se brilhante for os nossos objetivos. Se os nossos objetivos for de destruição do outro, a força do outro de destruição também vai nos destruir. Quer ver uma coisa aqui? Foi a inteligência que criou a bomba atômica. Não foi isso? É um ato inteligente. Não é isso? É que a ciência, inteligência,
porém a aplicação dela é animalística. Só um ser tomado por uma febre instintiva que poderá usá-la. Mas a sabedoria nos fala que aquilo que a inteligência criou não pode ser colocado sob direção dos instintos. Aquilo que a inteligência criou deve ser dirigido pela sabedoria e nunca pelos instintos. Difícil compreender isso? Não, né? Bom, acho que vamos fazer aqui uma... Dani. Voltando à parte de individualização da alimentação, a gente tende a se alimentar, fazendo um comparativo como os astronautas, que eles têm a alimentação bem balanceada e bem dividida e de forma pastosa. Mas aqui você está falando de estrutura física, né? Mas mesmo a estrutura física, pode ser, mas a forma, os espíritos aqui não nos falam de como será fala da sua constituição, né? A base dela, ela vai servir exclusivamente para o teu organismo, vai servir para as tuas necessidades, que não servirá para as minhas necessidades. Então, todo alimento, você ao nascer, aliás, antes do seu nascimento, chegará um fichário de como você deve permanecer em plenitude alimentar. E, nesse caso, a carne em grande quantidade será eliminada do cardápio. Como está sendo introduzido por melhoramento genético as plantas. A fusão de plantas com animais e animais e plantas. Por isso que os transgênicos não são ciências que devem nos amedrontar. É ciência que deve ser aprofundado o seu conhecimento. Tudo bem, Dani? Eu fiquei com uma dúvida porque para você fazer um nível tão específico para cada indivíduo, você tem que remanejar ou industrializar ela, né? Esse alimento. Não, as plantas serão induzidas. Como hoje já produzem. Sim. O transgênico será altamente utilizado. A modificação genética. Entendido? Felipe. Tranquilo. Nenhuma pergunta? Vânia. Estou tentando pensar com o que eu li hoje sobre isso, da alimentação, que inclusive já está sendo feito com a gestante, para que a criança nasça mais inteligente, com... Isto é. Isso é. Que melhora até o QI da criança. O desenvolvimento geral melhora. Sônia. Então, nanotecnologia na medicina já existe bastante coisa. Você já tem exames que são feitos com nanotecnologia. Você engole a maquininha, depois você... Uma maquininha fotográfica, como comprimido. Sim, mas isso em construção de imagens, mas não de correção. O campo maior será na correção. Então, Tem alguns ramos da medicina que
alternativo, mas que eles analisam o sangue e a partir do seu sangue eles fazem a reposição vitamínica, mineral. Sim, é uma tentativa de fazer com que a substância do organismo, ele retrabalhado, ele volte a produzir ou corrigir as deficiências que o organismo tem. Mas no campo da pergunta dela, é a nanotecnologia, ela entrando para a correção. Até hoje é produção de imagens, mas não para correção. E sobre o uso da energia nuclear? Eu li um texto, faz tempo, eu sei até onde está o texto. Quando começou a exploração da energia nuclear, houve uma reunião dos líderes mundiais com um grupo de espíritos avisando que a exploração estava errada. Que a forma que tirar a energia do urânio estava errada, não era só explodir no núcleo, como é que não explodiu uma coisa que eles não dominavam, depois toda a energia que ia ser liberada, e o uso disso que eles iam fazer. Isso foi avisado à humanidade na década de 60, pela espiritualidade. Bom, que vamos entrar aqui em outra área que eu não quero. Eu não quero entrar nessa, né? Mas para a forma psíquica de hoje, a construção de forças administrativas, ela é um mal necessário para evitar outros males. Se o objetivo da humanidade for nobre, se ela for de autodestruição, esta ferramenta serve para destruir o planeta. Soares. Eu vou voltar aqui na pergunta que a Dani fez, mas de uma forma diferente. Eu estive analisando quando você falava sobre um arquivamento tipo a abelha, né? O favo de abelha. Quero crer que há muito tempo, uma época muito longínqua ainda para frente, poderá ser criado, como vai ser específico por pessoa, através da computação ou outra meio que vai ser criado, que a pessoa vai digitar um tipo que é ele, o sanguíneo, ou que ele alimenta, e vai sair em cápsula, para que ele possa alimentar por cápsula ou por líquido, e vai vir toda uma composição vitamínica ali. Você entendeu? Sim. Eu vou aqui. Eu tenho autorização de entrar um pouco mais além para chegarmos à eliminação do alimento, né? Ser alimentado por outras fontes chamadas fluidos, né? Mas não é objetivo ainda. Então vamos ficar aqui. Quando falamos do favo, falamos de uma construção, constrói-se uma colmeia, isso no campo da computação, né? Você monta um esqueleto, uma maquete. Então, é um programa de computador que não foi, é um sistema que não foi programado ainda. Você tem o esqueleto, mas você tem as gavetas, mas você não tem ainda o conteúdo. Então, o conteúdo, para o caso do favo, é o mel. E no caso da construção dos sistemas, é o pensamento. É a inteligência, ou a inteligência natural, como a inteligência também é colocada no livro. Quando eu perguntei hoje para o jovem qual era o seu grau de afetividade com o livro,
ele me disse que nenhum ou muito baixa, eu disse, a sua bússola está quebrada. Não, está quebrada, não tem funcionamento. Então, primeiro você construa ou conserte a sua bússola e me fale qual é o seu grau de atividade, aliás, o grau de afetividade. Em cima disso, ela te dá o norte. Qual que é o grande problema hoje dos jovens? Eles estão acostumados ou estão doentes por ansiedade. Né? Tudo muito rápido, sem pensar. O sistema que foi construído foi para adoecer, está correto? Adoecer a sua forma de pensar. Eu até acredito Eliminar o desejo de perguntar. É que o sistema ele é muito rápido em cima de um veículo que não tem base de sustentação. Se ele não lê o livro, se ele não foi atrás e quer direto no computador as respostas, ele não tem base para sustentar isso. Até tem o conteúdo, até tem para alimentar. Porém, precisa ter um grau de afetividade com o processo de construção dele e aqui retroalimentação. Se for apenas consultivo, você consulta e não constrói nada. Mas se for consultivo e construtivo, aqui existe um link de retroalimentação. Mais uma coisa. Eu não me lembro se foi um cientista, agora no meu branco eu tentei puxar aqui, que diz o seguinte: nada se constrói, tudo se copia. Nada se cria, Nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier, né? Se torna correto, porque nós vamos copiar tudo de acordo ao Nada se cria, tudo se transforma. Se transforma. Nada se cria, nada se perde, tudo Se transforma. Então nós vamos copiar tudo através da nossa evolução espiritual e intelectual, copiando através do que vai sendo deixado pelos espíritos na evolução, talvez daqui ou não, e vamos crescer aqui. Exato. Então, o Lavoisier ele está, né, muito presente na nossa vida, de que para chegarmos aqui a mudanças da linha ou da linguagem binária, né, para chegarmos a outras formas da matemática, foi necessário utilizar isto, né, do 0,1, né, necessário isto, para depois invertermos do 1 e o 0, depois 1, 2 e 0. Depois, 1, 2, 3 e 0. Sim, o desenvolvimento é outra porta da matemática. Sim, mas a matriz que hoje funciona é 0 e 1. E as outras matrizes serão, porque a base é o 1 e não é o 0. Então, o nascimento não é aqui. Aqui é a raiz. A folha é sempre o 0. Tranquilo aqui? Doutora? Tudo bem, tranquilo. Paz aqui? Doutora Suzy. Tudo bem. Como professor, o que você acha disso, hein? Bem. Enlouquecido. Hã? Só vendo mesmo, né? Sim. Giba! Eu li um artigo que diz que já existem estudos fizeram um estudo
foram pesquisadas pessoas do mundo todo, porque em algumas regiões existe uma incidência maior de determinadas doenças, porque em outras regiões as pessoas têm mais facilidade para contrair outra determinada doença, e porque também em uma outra região as pessoas vivem mais ou vivem menos, né? Queriam saber por que alguns povos desenvolviam, né, determinadas doenças, porque outros povos tinham facilidade para o aprendizado de ciências exatas, e porque outros povos, e chegaram à conclusão que era justamente a alimentação, né? E daí, a partir desse estudo, eles verificaram que se no Mediterrâneo, acho que está concentrado o maior número de pessoas com muitos anos de vida, e eles constataram que é o uso contínuo do azeite do Mediterrâneo, e que o consumo de peixes pelos orientais propiciava uma maior capacitação mental, né? E que na Índia o consumo da alimentação deles tornava os indianos mais aptos ao aprendizado das ciências exatas, né? E daí, com base nesses estudos, eles chegaram à conclusão que um cardápio para cada indivíduo deveria ser feito um cardápio, né, para ele se alimentar. Então isso que você disse, já existe assim, um primeiro passo, né, um rascunho exatamente disso que você está falando, que num futuro muito próximo nós teremos, já no nosso quando nós nascemos, toda a dieta que nós deveríamos passar para aquele nosso biotipo, que é a alimentação individualizada. Eu achei muito interessante a aula de hoje, porque coincidentemente isso me chamou muito a atenção quando eu li esse artigo, que vai se chegar um momento em que o meu alimento será para mim. Aquilo que me faz bem poderá não me fazer bem, e assim por diante, né? Então vai se fazer um mapa de toda a vida alimentar do ser humano, a partir do biotipo dele, a partir de toda a ascendência dele genética, né? A combinação e a região onde ele vai crescer. Então vai ser feito um cardápio específico. Existe um estudo muito complexo e sério, e a nível mundial eu acho que está sendo tocado pela ONU, mas também existe a indústria farmacêutica que não quer que isso aconteça, né? Sim, aqui tem forças que vão trabalhar, né? Mas o tempo é o Senhor de dissolver todos os empecilhos, né? Quem muito defendeu o Deus do passado, com o chegado da razão, do iluminismo, quer um bolinho de papel? Com a chegada do iluminismo, então, aquele Deus que criaram na ortodoxia religiosa, ela foi um Deus muito combatido por seres como Friedrich Nietzsche, né? Agora, o Deus criado pela ciência era altamente referenciado por Friedrich Nietzsche e tantos outros. Então, os que falam que são ateus, na verdade, eles são
referenciadores do Deus do crescimento, do Deus da dúvida, do Deus que não está pronto, não absoluto, do Deus que nasce todos os dias. Lendo a obra de Nietzsche, a gente chega a essa conclusão. Basta ler a obra dele que vê que ele, sim, ele acredita em Deus, apesar de falar o contrário. Mas que Deus ele acredita, não o absoluto, né? Como do passado, mas o Deus melhorado, não que o Deus melhorou, mas que o homem melhorou a sua compreensão. Você disse, o Deus de ontem não é o Deus de hoje, o Deus de hoje não será o Deus de amanhã. Mas Deus não só, é a nossa nível de compreensão que vai... A compreensão de Deus, a compreensão que eu tinha de Deus ontem, é muito diferente da compreensão de Deus de hoje. E a compreensão do Deus de amanhã será totalmente a compreensão do Deus que eu tenho hoje. Em nós, né? Sim, então, mas como é que eu posso referenciar Deus se eu não entendo? O grande problema é entender o Deus de hoje, mas negá-lo e continuar seguindo o Deus de ontem. Aqui é o grande problema da religião. É onde encaixa no nosso questionamento, que sempre tem que ter um questionamento, né? A pergunta tem que estar sempre perguntando, né? Hoje, para o meu paciente, eu não poderia. Ele foi atrás de respostas absolutas. E ele saiu com dúvidas absolutas. Dani, por favor. Voltando aí na questão alimentar, eu posso dizer que conforme os alimentos vão mudando, nós vamos ter mudanças físicas também? Sim. O nosso organismo... Sim. Cada vez menos alimentos ou o alimento mais completo, que levará você até extinguir, em um determinado momento, o alimento físico. Então, os nossos órgãos também vão mudar. Sim, sem dúvida. Por isso que a medicina vai mudar. Sim. Na verdade, é um contexto, né? É o global, na verdade. Mudando o espírito, aí vem as mudanças na educação, que é para começar a ensinar a pensar. Eu estou tendo muitas lições com os porcos que eu tenho na clínica. Então, eu de manhã falo com a minha esposa e digo para ela: os seus filhos não têm educação. Porque então, dentro da vasilha que é colocado o alimento deles, quando eram pequenos, eles comiam 3 ali sem problemas. Agora eles cresceram. Então arrumamos 2 vasilhas, colocamos alimento. E eles não sabem quando comem um e comem outro. Quando eles estão com dificuldade de ir para uma vasilha ou para outra, o que faz o mais esperto? Ele põe as 2 patas da dianteira dentro, se ajoelha e põe o corpão, e só a cabeça dele cabe. O resto que se vire. É o extremo do egoísmo. Mas então pega isso aqui para a sociedade e você vai ver muitos desses resquícios animalescos ainda no comportamento humano, né? A minha cachorrinha, ela come, que são 3, né? Não, mas a Mel não vai lá, né? Ela come, ela não quer deixar as outras 2 comer. Aí o que ela faz? Depois que ela come muito, aí ela fica fazendo assim com a mãozinha, né, como se estivesse escondendo as outras não comem. Depois que ela esconde, ela desce de lá, como se tivesse escondido toda a ração. Ela fica tranquila. Então, voltando à questão dos 3 amigos lá,
semana preparamos uma alimentação bastante saborosa, né? Mandei preparar para eles. E quis saber qual era o limite deles, né? E disse, não tenha limite, ponha a comida para eles. Eles ficaram se alimentando enquanto eu estava observando. Foi quando eu observei ele se ajoelhar dentro da vasilha para que o outro não comesse. Bom, depois que estava satisfeito, eles tentaram encontrar uma forma de descansar. E aqui remete-se à condição também de muitos humanos. Depois de se alimentar excessivamente, ele não tinha condições, ele deitava. Quando deitava, ele virava, ele perdia o conforto, né? Aí ele andava, fazia volta, até procurar, então, fazer alguma digestão, porque o alimento foi muito, e ele perdeu o conforto orgânico, né? Não podia ficar em pé, porque estava com muita comida, não podia deitar, porque era desconfortável, andar estava pesado, então... E aqui a gente começa a remeter que a educação alimentar começa a chegar porque nós começamos a sentir esses mal-estar físico. Encerramos por aqui? Ficou faltando você. Tranquilo? Entendeu hoje a aula direitinho? Tá bom, então. Da alimentação, a gente pode falar que o nosso organismo está ficando cada vez mais sensível, mais intolerante às coisas que fazem mal, é seletivo, né? Seletivo. Sim. Não é que fazem mal, é que o uso do seu corpo, há 30 anos atrás, era totalmente diferente do uso de hoje. E o uso do seu corpo daqui a 50 anos será totalmente diferente do uso que você faz hoje. Então, aqui a sua inteligência e o uso do corpo vai adaptando a sua forma alimentar e especificando. E também a gente vai pensando mais, né? Antes a gente usava mais o corpo, menos a mente. Então existe uma tendência evolutiva que quanto mais nós usamos os nossos cérebros, os nossos membros vão se alongando, perdendo massa muscular, e consequentemente eles vão não se atrofiando, mas nós vamos ficar mais longilíneos, né? Nós pode ver que a raça está aumentando, a estatura, aumentando o tamanho de pé, o tamanho dos membros, e nós estamos afilando cada vez mais. Quanto mais nós usamos o cérebro, menos a gente utiliza o músculo, e aí vai com a alimentação também, né? Então é toda uma escala evolutiva. A tendência é nós termos acima de 2 metros de altura. Quando você pega a história do povo nórdico, aliás, os arianos, você vai verificar que eles eram muito combatidos pelos vírus gripais. E chegavam a ponto de haver eliminação de população de certos vilarejos. E a estatura era raquítica. Se pegar os soldados romanos, os estudos, eles eram pequenos. A sua estatura pequena. Mas, quando, a partir dos anos 500, 1500, que encontraram uma fonte de carboidrato. Então, para combater isto, eles aprenderam a utilizar uma planta chamada repolho. E o repolho, depois de fermentado, ele é altamente enriquecido por vitamina C. Então, o repolho para os alemães, fonte de vitamina C.
fonte de sobrevivência. Junto a isto, fonte calórica, o suíno. E existe uma outra terceira fonte, é a fonte do carboidrato, com a chegada das batatas, vindo da América. Foi na América Central, vindo dos índios, as batatas chegou à Europa, e hoje a estatura média daquele povo, ele aumentou em torno de 20 a 25 centímetros. Paramos por aqui? Agradecemos a Jesus por... Pois não. Agradecemos a Jesus pelo dia extraordinário, pela aula, pela inspiração. Queremos convidar os amigos que estão fora da sala, fora do recinto, para nos ajudarmos a conseguir os objetivos de assistir a maior quantidade de pessoas possíveis para a grande ceia de Natal. A grande ceia de Natal, que esta casa ou que nós procuramos vivenciar, não é aquela em que a nossa mesa mais parece um necrotério de corpos de animais, ou que as substâncias tóxicas são servidas em quantidade avantajadas para nos levar à condição de insanidade. Porque o aniversário do grande governador, as luzes piscando têm que ser do nosso coração, da nossa boa vontade, um para com os outros, do perdão, da harmonia. Então as luzes não será mais da árvore de Natal, mas a árvore da família. Oração familiar. O grande representante não será mais a peça, o boneco de publicidade que foi construído pelo senhor Nicolau para vender xarope, né? E sim, o aniversariante terá a clareza de todos aqueles que comemoram o seu aniversário como sendo o governador da terra e esse governo de simplicidade e de humildade. Se quiserem nos ajudar, entre no site, observem. Existe uma conta poupança no Bradesco, agência 2199, dígito 7, conta poupança 21320, dígito 9. E lá está o núcleo que nós vamos analisar o fundo de caixa no dia 30 de setembro, para que, segundo esse fundo de caixa, venhamos a tomar a decisão de quantas famílias vamos assistir. O ano passado foram de 10 mil. O outro ano também de 10 mil. E esse ano nós não determinamos metas. Perguntamos aos irmãos, presente ou não, quantas famílias vocês gostariam que fossem atendidas? Então, se você não pode disponibilizar,
Pergunte aos seus amigos quantas famílias eles gostariam de ajudar. E em cima de fatos concretos, vamos tomar a decisão. Vocês todos são convidados para nos acompanhar na distribuição e montagem da logística dessa grande festa. Agradecemos ao grande Espírito de Deus, que não mente, não engana e não falseia, que nutra o desejo de servir cada vez mais. Rogamos ao grande Espírito de Deus, que não mente, não engana e não falseia, que nos fortaleça para que não venhamos a cair em nenhuma das armadilhas do mal. Rogamos ao grande Espírito de Deus, que não mente, não engana e não falseia. Nos dê claridade nos olhos para seguirmos os objetivos que sentimos na alma, que sentimos em nosso coração. E assim encerramos a 24ª aula, a especificidade da alimentação para cada indivíduo, sempre acompanhado com as obras de Deus da ciência. Obrigado. O próxima semana vamos falar sobre o surgimento de máquinas de leitura e análise de antimatéria, ou análise da nossa constituição, detectar os nossos problemas antes da nossa reencarnação. Encerramos por aqui. Obrigado.